Olá, boa tarde. Nós estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo sobre oração, né? É uma série de estudos do discipulado, né, para novos convertidos. Então, falamos sobre o estudo da palavra, falamos sobre batismo, falamos sobre salvação e pecado, e estamos falando sobre oração. E essa parte do discipulado vai ser dividida em 3 partes. E já falamos o que é oração, vimos o que é oração, conceito de oração. E agora nós vamos entrar no texto em si, né, que eu havia falado no estudo passado. Primeiramente nós vamos orar a Deus. Senhor Deus, nós agradecemos por esse momento, agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Pai, não estamos aqui em busca do que os homens pensam, mas assim encontrar a Tua vontade por meio das Escrituras. Pedimos que o Senhor ilumine os nossos corações, Senhor, e nos dê a compreensão correta, Senhor, da Tua Palavra. Em nome de Jesus, abençoe nossos irmãos, abençoe, Pai, a Helena, Marilac, abençoe, Pai, a Vanessa, abençoe a Ana, abençoe, Senhor, ó Deus, a Milena, o Ronaldo. Nós entregamos essas vidas que tem estado conosco, Senhor, nessa caminhada. Nas Tuas mãos, para que o Senhor os abençoe, para que o Senhor, Pai, ajude-os, ó Deus, nessa caminhada, no crescimento espiritual deles e nas demais áreas da vida também. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Bem, nós temos um cachorro aqui do lado aqui, do vizinho que resolveu incomodar agora, mas não tem problema. Eu vou ler o texto aqui. O nosso texto, nós vamos ver esse pedacinho que Jesus fala da oração, como se deve orar. Eu vou ler do versículo 5 ao versículo 8. E no próximo estudo nós vamos meditar na oração em si, que Jesus, ele ensina, né, um padrão que ele coloca aqui de oração. E alguns elementos importantes que devem conter a oração. É claro que Paulo depois ele vai colocar gratidão, colocar confissão, né? Então, vamos aqui nesse texto, nesse pedaço, né, nesse trecho do texto, e na semana que vem nós damos continuidade e fechamos com a famosa oração do Pai Nosso, né? Ok? Então vamos ler aqui Mateus 6, do versículo 5 ao versículo 8. Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao 8, eu já enviei a apostila, tá? Ela não tem perguntas, na verdade é mais um comentário para entendermos esse pedacinho aqui do texto e nos ajudar a entendermos essa questão da oração, ok? E diz o seguinte: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Versículo 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Versículo 7, orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Ok? O que nós estamos vendo aqui? Bem, conforme a apostila que eu enviei, nós vemos que antes de Jesus ensinar um padrão de oração, ele mostra alguns referenciais negativos quanto à oração. E ele utiliza aqui 2 figuras, a figura, né, possivelmente os fariseus ou saduceus, eram homens religiosos da época, e também dos gentios, que eram povos não judeus. É importante isso quando você lê na Bíblia, ver gentios, era porque eram povos não judeus, gregos, fenícios e por aí vai. E tudo bem. O que acontece aqui? Com certeza, os discípulos estavam ambientados com toda essa influência religiosa da época. Com certeza. Lá em Lucas 11, quando ele fala da oração do Pai Nosso, os discípulos pedem a Jesus para ensinarem
ensinarem a orar como João Batista fez com seus discípulos. Então Jesus ele apresenta essa oração, aqui é do Pai Nosso. Mas aqui no Mateus, Mateus registra referenciais negativos quanto à oração. E ele utiliza primeiro o dos hipócritas. Interessante porque o hipócritas, ele no texto original, a palavra significa mais ou menos atores, né? E os atores antigamente eles colocavam, né, uma cera no rosto, né, a fim de encenar. Então ele chama de como se fossem atores, né? Eles estão ali apenas produzindo uma falsa imagem. E qual era a motivação deles? O texto ele já deixa claro que a motivação era serem vistos. Então, o que esses atores eram religiosos, mas pareciam atores. Eles estavam fingindo, né? Talvez mostrando uma espiritualidade que não existia, ou para serem vistos pelos homens, nesse sentido, como homens espirituais. Né? E o que eles estavam buscando? Popularidade, status. Né? A intenção não era Deus. A intenção deles não era Deus, mas os homens. E o texto deixa isso claro. Né? E o que Jesus fala? Ainda no versículo 5 ele diz: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Que recompensa? De Deus? Não. Eles receberam a recompensa dos homens. Foram uns tapinhas nas costas, né? E falaram: muito bom, você é um homem muito espiritual. Foi essa a recompensa que eles receberam. Ok? Então, você vê como é que Jesus está falando: olha, não seja como eles. Né? Dessa forma, não. Dessa forma, Deus não vai aceitar a sua oração, até porque não é uma oração. Na verdade, é tudo um teatro. Bem, e aí, em relação a essa postura, o que é que nós devemos fazer? Bem, Jesus, eu estou aqui acompanhando mais ou menos o texto, vocês podem ler na íntegra em casa, eu acho até melhor, né? Jesus, ele fala o seguinte, versículo 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Bem, eu não vejo aqui nenhuma doutrina quanto ao lugar de oração. Algumas pessoas aderem um monte, né, montanhas, né, porque Jesus já subiu um monte para orar. Né, ou então, quando ele fala no quarto, ele fala assim, quarto é o melhor lugar para orar, ou a madrugada, ele não fala, a Bíblia ela não toca nesse assunto, ela mostra, tem algumas narrativas que falam, né, em alguns momentos, Jesus orando à noite, no monte, mas não há uma doutrina quanto ao lugar. A ideia aqui é você se isolar, no sentido de fechar as portas para tudo aquilo que possa te distrair no momento da oração, no momento da sua comunhão com Deus. Não é difícil você, com TV ligada, conversar com Deus. Você, na verdade, vai estar ali, né, com a mente dividida. Então, a ideia aqui é essa, é você buscar um local, né, onde você fique a sós com Deus, fechar as portas, desligar o telefone, né, e com isso falar com Deus. Mas se você quiser colocar uma música ao fundo, que às vezes é bom, né, eu gosto, isso aí já não tem problema. Só não pode desviar sua atenção. Né? Eu prefiro colocar música instrumental. Mas também não há uma regra. Né? Tem pessoas que preferem passear, ir para um lugar, né, um parque, sentar num banquinho, de frente para a praia, e ficar ali. Olha. Então, a ideia aqui é você... um momento reservado com Deus. Isso é muito importante. É muito importante, ainda mais num tempo de interatividade que vivemos hoje, onde as pessoas têm a grande dificuldade de se concentrar. Né? Então, é importante esse lugar secreto. Né? Lugar secreto, ou, quer dizer, esse lugar onde você se encontra com Deus reservadamente. E qual é o problema aqui? Né? Por que eu estou falando que não há uma doutrina? Porque geralmente as casas da época de Jesus só tinham um quarto, as casas, e a maioria era pobre, pessoas pobres. Então, por isso que não vemos nenhuma doutrina quanto a essa questão do quarto.
Bem, aí Jesus agora utiliza uma outra figura, um outro referencial, né? Que é os gentios, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios. Como eu falei, é o povo não judeu, né? Os gregos, fenícios e outros povos mais. Porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que lhe tendes necessidades, antes mesmo de pedir ou que peçais. Aqui nós vemos um outro referencial, né? Antes eu só queria ler aqui uma parte da apostila que diz o seguinte: quando o foco da oração não é o Pai, nós vemos lá a questão do hipócrita, né? Que não era o foco da oração, não era Deus, o foco da oração era os homens. A oração torna-se um rito vazio, né? A oração nunca foi e nunca será um meio de aferir a espiritualidade de alguém, né? Mas por meio da oração desenvolve-se a verdadeira espiritualidade vivida no dia a dia. Isso é muito importante, tá? Que está aqui na apostila e os irmãos podem abrir até no próprio celular e ler, ok? Bem, aí nós chegamos a esse modelo aqui. Como eu falei, os gentios são aqueles povos não judeus, romanos, gregos, fenícios, está na apostila, eu coloquei isso aqui. São chamados também de pagãos. E adoravam deuses estranhos, ou supostos deuses, né? Porque só existe um Deus, a Bíblia deixa isso muito claro. Eles representavam aqui a falsa religião. É interessante, né, Jesus falar isso, e para entendermos aqui o que Jesus está falando, é bom relembrar um pouquinho a história. Né? A história, eu digo aqui, dentro da Bíblia, né? Lá no período dos reis, né, da monarquia de Israel, né? Mais precisamente ali no primeiro livro de Reis, capítulo 18, quando ele fala do desafio entre os profetas de Baal e Elias. Né? Diz o texto que eles pulavam, dançavam e gritavam: "A Baal, responde-nos. A Baal, responde-nos", desde a manhã até o meio-dia. Como Baal não havia respondido, o que eles fizeram? Começaram a ferir o corpo e começaram a falar palavras sem nexo, sem qualquer sentido, né, a fim de que Baal respondesse. Bem, eles esperavam por meio, né, dessas expressões que a divindade cedesse às suas reivindicações, aos seus pedidos. Olha que coisa interessante, né? Nós vimos aqui um meio humano ou uma fórmula humana usada para dobrar o divino. Então, são palavras repetidas, não são repetições, são palavras mecânicas, não, uma oração mecânica, né, e com gestos, né, e a fim de que dobrasse o divino. O divino ouviu, mas eles não ouviu porque não tem outro Deus além de Deus, do nosso Deus. Jesus, ele nos chama a atenção para um modelo de oração que aponta para duas coisas perigosas. Primeiro, a oração mecânica, automática, recitações, né, contendo muitas vezes palavras irrefletidas, né, você não pensa naquilo que você está orando. Como muita gente faz a oração do Pai Nosso, usa a oração do Pai Nosso como um padrão de oração ali, ela repete aquelas palavras, mas ela nem pensa naquilo. Ela nunca refletiu sobre aquelas palavras, o peso daquelas palavras. Isso é muito importante. E vale a pena ressaltar que a palavra rezar, ela vem do latim, né, da palavra recitare, né, ou recitar. Então, a pessoa fica de forma mecânica e automática recitando aquelas palavras. Segunda, a utilização de meios ou fórmulas a fim de tentar manipular Deus. Foi o que eles fizeram aqui, né? Eles começaram a ferir o próprio corpo, a dançar, a pular, a gritar, né? E Baal, que é uma divindade lá no Oriente, que foi, inclusive Israel já pecou na idolatria, né? A Baal, né? Um culto a Baal que fizeram. E o que aconteceu aqui? O que acontece aqui? Baal não vai responder porque Baal foi uma divindade criada pela mente humana.
né? Então, como muitas divindades são criadas pela mente humana. Os homens criam seus deuses, né? E Deus é que criou o homem. Bem, o que Jesus fala aqui no versículo 8? Ele diz o seguinte: não vos assemelheis, pois, a eles. Então, não sigam essa postura, tanto dos hipócritas quanto dos pagãos, de forma alguma. Por quê? Porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes de que lhe peçais. Bem, então, o que Jesus está nos informando aqui? Né? Jesus está nos informando que Deus já tem ciência de todas as nossas necessidades. Bem, se Deus tem o conhecimento de nossas necessidades, antes mesmo de pedirmos, então por que pedir? Aí eu apresentei aqui pelo menos 3 razões, e eu coloquei aqui na apostila, e vou ler para vocês. A primeira razão: a oração nunca teve por fim informar a Deus de algo que ele não soubesse. A razão de ser da oração não é simplesmente obter o que queremos, mas cultivar um relacionamento com Deus. Essa é a primeira razão. Segunda, a oração é um exercício de fé, até porque não vemos a Deus. E como exercício de fé, a oração reforça a nossa confiança na suficiência de Deus e ajuda-nos a harmonizar a nossa vontade com a vontade dele. Aí nós vemos a segunda razão, né? Porque é importante orar. Além de tudo isso, Deus nos convida a tomarmos parte de sua obra por meio da oração. Então, por isso que devemos orar. Apesar de Deus saber de todas as nossas necessidades, né, nós devemos orar porque não existem apenas as nossas necessidades, né? E nós vamos ver isso no próximo estudo, né, em Mateus 6, de 9 a 13. Então, ficamos por aqui. Um abraço aos irmãos. Espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida pode entrar em contato pelo Zap ou então colocar algum comentário no vídeo, ok? Já encaminhei a apostila, ok? Que Deus abençoe abundantemente. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse estudo. Obrigado, Senhor, porque agora temos, por meio de Jesus, acesso à sala do trono, à Tua presença. E nós te louvamos porque o Senhor, por meio da Tua palavra e do estudo que fazemos da Tua palavra, o Senhor abre nossa consciência, nossas mentes para a Tua verdade. E por esse caminho que nós queremos, é esse caminho que nós queremos trilhar. E agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém.